E no final de fevereiro, a ISA Energia foi uma das muitas empresas que divulgaram aí o seu resultado do quarto trimestre de 2025, né? Posteriormente ao resultado, a cotação que estava na casa dos 30 deu uma caída aí, e agora está ficando aí próximo da casa dos 28. Então, nesse vídeo, nós vamos ver o que aconteceu com a empresa, como ela fechou 2025, né? Nós vamos passar por alguns conceitos de receita anual permitida, vamos ver como é que ficou o endividamento, dar uma olhada no fluxo de caixa, ver como é que ela está em relação aos investimentos que ela já vem tocando, dar uma olhada no resultado dela, ver se ela lucrou, o que aconteceu com esse lucro. Então, ao final desse vídeo, você vai entender como está a situação financeira aí da ISA Energia. Eu vou trazer algumas informações para vocês que eu acho importante mencionar antes da gente propriamente entrar nas demonstrações, tá? Para vocês entenderem um pouco de como está a situação da empresa, a lógica que ela está operando, né, em relação aos investimentos dela. E uma primeira coisa que eu trago para vocês é para vocês entenderem em relação à RAP dela, tá? Quando a gente fala dessa empresa, a gente tem que entender algumas coisas. O primeiro delas é que a receita vai ser constituída de algumas partes, digamos assim, tá? Tem a parte das concessões licitadas, que a gente vê aqui, né, as que já estão em operacional e outras que ela já está construindo, né, são concessões que ela participa dos leilões da ANEEL, então ela remata esses leilões e ela trabalha em cima disso, e conforme ela vai finalizando, ela vai recebendo a receita anual permitida dessas concessões, tá? E a gente tem uma outra parte que é referente à concessão paulista, que é praticamente um pouco mais da metade da receita dela. Vejam que tem duas partes basicamente. Quando a gente estiver falando da receita de reforços e melhorias, a gente está falando dessa parte aqui, porque essa concessão tem uma característica que permite a empresa ficar fazendo reforços e melhorias e aumentar a receita posteriormente, né? Então ela investe nesses reforços e melhorias e consegue tirar aí uma receita maior, dado esses investimentos que ela vem fazendo. Essa concessão permite isso, tá? E tem uma parte referente à RBSE, que está aqui, que eu não vou entrar muito em detalhe o que é isso nesse vídeo, fica para um vídeo mais detalhado acerca da ISA Energia, senão fica um vídeo muito longo. Mas o que vocês têm que entender aqui é que esse valor está com os dias contados. Ele tem basicamente dois componentes, tá? Ele tem basicamente um componente financeiro, que está com seus dias contados até 2028, e tem um componente econômico, que vai continuar aqui, mas em um valor um pouco menor. Então, muito da estratégia da empresa é trabalhar nesses novos projetos, nessas novas concessões que ela conseguiu nos leilões, e os investimentos nesses projetos ela chama de investimentos em Greenfield, a gente vai dar uma olhada nisso também, para compensar essa queda do RBSE. Isso, provavelmente, se vocês acompanham essa empresa, vocês devem ter visto vídeos ou a própria empresa falando sobre esse aspecto, tá? Então, é para vocês entenderem que ela está num período de investimento. Então, ela está investindo bastante para poder compensar essa queda e em 2028 não ter uma queda de receita. Outra informação que eu trago para vocês antes da gente entrar no balanço patrimonial é que ela conseguiu, e ela traz algumas informações para a gente, da antecipação de alguns projetos que ela estava trabalhando, né? E com isso, o que acontece aqui? A gente tem os prazos da ANEEL, que são os prazos que ela tem que entregar esses projetos. A gente tem aqui em energização a data que ela conseguiu concluir esses projetos, né? E aqui ela traz para a gente antecipação em relação a esse prazo da ANEEL que ela tinha como data limite para entregar. Então ela conseguiu aqui, vejam que isso não é uma receita muito relevante, e esse aqui foi pouco em relação ao prazo, mas esse aqui ela conseguiu quase 2 anos de antecipação, então ela já vai ter 2 anos recebendo, com direito a receber 103 milhões de receita anual permitida. Então, em 2 anos ela vai receber 100 milhões por ano, que já é uma rentabilidade muito boa para ela, tá? Isso aqui é a fase 1 de um projeto maior, que tem uma receita de 340 milhões de RAP, tá? No balanço patrimonial, o que eu trago para vocês? O que é importante para a gente aqui? É a gente ver que o caixa equivalente dela caiu, tá? O caixa caiu, se a gente somar um pouco com a aplicação financeira que aumentou, diminui essa queda, mas caiu bastante. E, basicamente, essa é o que interessa para a gente aqui do ativo circulante, tá? No ativo não circulante, o que acontece aqui? Tem uma diferença para vocês em relação... A gente está olhando aqui, no caso, a demonstração IFRS, tá? Quando a gente está falando de transmissoras, a gente tem a demonstração IFRS e as demonstrações contábeis regulatórias. E qual uma das grandes diferenças é em relação a isso aqui, ó, ativo da concessão. Vejam que a gente tem aqui e a gente tem aqui. E são os maiores valores do ativo não circulante. São esses ativos da concessão aqui. E o que é isso, né?
Numa demonstração regulatória, isso vai ser tratado como imobilizado, né? Mas as normas contábeis internacionais fazem com que ela tenha que organizar e chamar de ativo da concessão, tá? Então é um tratamento diferente para aqueles projetos, aqueles investimentos que ela vem realizando, que vem contabilizado aqui, no caso, no ativo dela. Então essa é a principal diferença que a gente vê na casa do ativo em relação à demonstração contábil aí, regulatória e IFRS, mas vejam que teve um aumento de 27 para 32, então isso mostra que o caixa da empresa caiu e ela vem, né, aumentando aí os seus investimentos. E é isso que a gente vai ver agora, dando uma olhada no passivo para ver como ficou em relação ao endividamento da empresa. Já aqui no passivo, a gente vê que fornecedores aqui não é um valor muito expressivo. Teve um aumento, mas não é um valor muito expressivo. O que é importante para a gente vê que o debêntures, no caso, caiu bastante. Foi de 1 bilhão e 100 para 496. Então, ela meio que reduziu aí o seu endividamento de curto prazo, mas quando a gente olha aqui em debêntures no longo prazo, e também empréstimos ficou em linha nos dois, a gente vê que teve um aumento bastante aqui de debêntures. Então, o que isso mostra para a gente? Que para ela continuar fazendo esses investimentos que ela está fazendo, nesse momento delicado para ela de altos investimentos, né, para compensar a queda da receita futura, ela está tendo que captar empréstimos no momento de Selic alta, então isso não é muito bom, tá? Então isso mostra para a gente que o caixa que ela está gerando na operação, né, ou o lucro dela não está sendo suficiente para cobrir esses, a um primeiro momento, esses investimentos que ela está tendo que fazer, e a gente vai ver isso na demonstração de fluxo de caixa, tá? E ela está tendo que pegar e captar empréstimos e diminuir um pouco o caixa dela. Então ela está numa posição menos confortável em relação ao endividamento. Tem valores relevantes aqui de PIS e COFINS e de imposto de renda, contribuição diferida, mas eu não vou entrar muito em detalhe nisso, porque isso eu teria que entrar mais a fundo naquele detalhe que eu falei da diferença entre contabilidade societária, contabilidade regulatória e contabilidade IFRS, tá? Mas para a gente, nesse momento, o que interessa é entender que o endividamento aumentou e a posição de caixa caiu. Então a empresa fecha aí com uma dívida bruta na casa dos 16 bilhões, que a gente viu. Aqui tem o cronograma de amortização. Então vejam que até 2029 ela está numa situação confortável, de acordo com o caixa dela de 2 bilhões 165, tá? Mas vejam que essa situação de aumento do endividamento, nesse momento, não é muito favorável à empresa, tá? Em relação à geração de caixa, a gente vai estar dando uma olhada no fluxo de caixa regulatório. E por que a gente vai usar aqui o regulatório, né, e não o IFRS? Por uma simples questão. Lembrem lá que eu falei no balanço patrimonial que uma das diferenças era o ativo de concessão, que o IFRS trata como ativo de concessão e o regulatório trata como imobilizado. Então, essa é uma das diferenças. Se a gente usar o IFRS, acaba que a gente vem usando, né, para as outras empresas o quê? O caixa líquido operacional, que está nessa linha aqui, né, menos o quanto a empresa gasta com imobilizado, né? Então, para a gente, nesse momento, essa configuração, essa classificação do regulatório é melhor, porque a gente consegue ver o quanto a empresa gerou de caixa e o quanto ela gastou com imobilizado, no caso, ativo de concessão, aqueles investimentos dela, e chegar em um fluxo de caixa livre aí da empresa, tá? No IFRS a gente não consegue, porque esse imobilizado vai estar aqui dentro de atividades operacionais, como ativo de concessão, vai cagar o valor todo aqui da atividade operacional e vai trazer para a gente um caixa aí de atividade de investimento baixíssimo, então não vai trazer informação nenhuma para a gente que a gente queira usar, tá? Então nesse momento aqui a gente vai usar esse valor, a demonstração regulatória. Mas saibam que os valores são os mesmos, né? Vai mostrar para a gente como ela saiu de um caixa aqui de 2 bilhões e finalizou 2025 com um caixa de 1.300, tá? A única questão diferente de um para o outro é essa classificação de onde que eles... Não só isso, né? Mas algumas classificações de onde que entra algumas coisas. Se vem para investimento, se vem para operacional, tá? Mas o importante para a gente ver que ela está gerando aqui no fluxo de caixa quase 4 bilhões agora em 2025. Teve um aumento aqui em relação ao ano anterior, mas vejam que ela está gastando mais com o imobilizado. Então ela está num período de investimento puxado para ela. No ano anterior, ela ficou aí com um fluxo de caixa livre negativo na casa dos 200, porque ela gastou mais com o imobilizado do que ela gerou, né? E ela, nesse ano aqui, foi bem pior, porque ela gerou 4 e teve que gastar 5.254. Então, de onde ela vai tirar isso aqui? Acaba que reduz o caixa dela, né? Então,
ela captou mais empréstimos para não ficar com caixa zerado, né? Se ela precisou gastar mais com imobilizado do que ela gerou de caixa, ela vai precisar tirar isso da onde? Do caixa dela. Mas para não ficar com uma posição em caixa zerado, o que ela fez? Ela captou empréstimos. Então isso mostra pra gente que ela está gastando mais do que ela está gerando. Isso a longo prazo não é bom, mas para isso a gente tem que entender o quê? Os investimentos dela. Qual vai ser o nível de investimento dela para os próximos anos. É isso que a gente vai ver agora, tá? Em relação aos investimentos autorizados da empresa, eu trago para vocês a evolução dos investimentos que ela traz aqui para a gente. Ela separa em reforços e melhorias e os projetos de Greenfield, né, que são as novas concessões que ela tem. Então vejam que 2025 foi o ano que ela investiu mais, que a gente viu aqueles 5 bilhões e pouco saindo lá na demonstração de fluxo de caixa, mas vejam que a partir dos outros anos ela já vem uma posição mais favorável, tá? Então o pior ano provavelmente foi 2025, 2026 ainda vai estar um pouco, ainda tem bastante projeto para ela investir aí, tirar do papel, mas vejam que depois de 2028 já fica uma posição bem mais confortável e com isso deve sobrar caixa, ela não deve ficar com fluxo de caixa negativo, tá? Ela está fazendo isso justamente para se preparar para esse momento aqui. E outra informação, já que a gente está falando aí dos projetos, dos investimentos dela, eu trago para vocês os que estão em execução, né? E a receita que ela traz aqui. Vejam que ela ainda tem que investir 6 bilhões desses projetos em execução. Aqui tem o prazo da ANEEL quando ela tem que entregar esses projetos, tá? Aqui mostra a receita que ela vai tirar por ano desses projetos, né? Esse daqui, primeiro do Piraquê, é aquele que eu trouxe para vocês lá no começo do vídeo. Desse projeto, ela já concluiu o primeiro bloco, primeira fase, se eu não me engano, já está recebendo 100 milhões dessa receita de 343 milhões, tá? Então vejam que aqui são projetos que vão trazer uma receita relevante, esses dois últimos aqui, e tem um prazo para 2029, um prazo bem elevado, e a gente espera que ela consiga terminar bem antes desse prazo e já fazer jus dessa receita, o que é muito bom para ela, tá? Agora vamos falar do resultado dela, do lucro, né? A gente está olhando aqui a demonstração padrão IFRS, tá? Então, no primeiro momento, vejam que a receita cresceu bastante, foi de 7 para 9, mas os custos acompanharam. Então, ela fechou aí com um lucro bruto 1%, né, em linha, 1% menor do que o ano passado. Tá? E uma característica que vocês podem estranhar quando vocês pegarem, se vocês pegarem as demonstrações regulatórias, é que a receita é muito mais baixa do que isso, tá? Você vai ver lá uma receita de 4 bilhões e pouco, por aí. Por quê, né? Isso. É porque meio que essa receita IFRS fica meio que inflada, digamos assim, né? Entre aspas, inflada. O que acontece? Seguindo as normas IFRS, a empresa tem que reconhecer algumas coisas como receita, muitas coisas como receita, mas ela também tem que reconhecer muita coisa como custo. Então, meio que um anula o outro aqui, então chega a um lucro bruto, né, um pouco menor, digamos assim. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Ela tem que, ao momento que ela vai construindo esses projetos, alguns projetos, ela tem que já ir reconhecendo a receita referente a esses projetos e também os custos referentes a esses projetos à medida que eles vão sendo aí incorridos. E isso não acontece na contabilidade regulatória. Então, acontece que a receita fica maior, mas os custos ficam maior também. Então, né, acontece esse efeito aí na demonstração de resultado padrão IFRS, tá? É o jeito mais fácil que eu consigo explicar assim para vocês, sem entrar muito no detalhe. Mas o que é importante aqui pra gente agora, nesse momento, lucro bruto caiu, tá? Uma coisa boa que a gente vê aqui foi as despesas gerais e administrativas, que caíram bastante. Vejam que ela conseguiu diminuir de 347 para 252, isso é muito bom, tá? Mas o que aconteceu aqui para esse lucro despencar 1 bilhão, aqui, lucro antes das receitas e despesas financeiras, foi que a receita de revisão tarifária periódica caiu 1 bilhão. Mas o que acontece? O que eu posso falar aqui para vocês? Isso também é uma característica, a gente teria que entrar com detalhe, né, falar sobre revisão tarifária periódica, mas o que eu posso dizer para vocês é que isso aqui, né, não é operacional. Isso aqui é um não recorrente que pode vir a se repetir um valor muito alto nos próximos anos, tá? Mas que esse valor alto aqui não vinha se repetindo todos os anos. Isso aqui foi um não recorrente referente a outros anos que ela recebeu em 2024 e que favoreceu o resultado dela de 2024. E agora em 2025 a gente não tem mais esse efeito favorecendo. Então a gente tem uma queda aqui do lucro, tá? Não foi uma questão assim operacional, é uma questão meio que da lógica desse modelo de negócio dessas transmissoras. Acontece esses momentos de que tem uma revisão tarifária periódica e pode acontecer de vir um valor muito mais alto aqui. Mas a gente acaba que
é não recorrente, mas acaba que é recorrente, né? Como é que eu vou explicar isso? Acaba acontecendo em alguns anos, assim, de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos. Vai depender muito da revisão tarifária periódica, tá? Mas foi isso que aconteceu, e com isso a gente chega a um lucro antes do resultado financeiro de 4 bilhões. E o que a gente viu aqui? Tanto no resultado financeiro, essa parte do resultado financeiro é igual tanto para o regulatório como para o IFRS, tá? A gente viu uma deterioração do resultado financeiro. A gente viu lá que ela teve que aumentar a dívida, esse aumento de dívida teve um custo. Então, a receita financeira até cresceu bastante, tá? Mas a despesa financeira cresceu mais e ela fechou um resultado financeiro líquido pior em 400 milhões aqui. E isso acabou piorando bastante, junto com aquela queda de 1 bilhão, né? O resultado, o lucro antes do imposto de renda dela. E ela acabou pagando até bem menos aqui imposto de renda, mas mesmo assim ainda teve uma queda aí de 1 bilhão do lucro líquido, tá? Então, basicamente, o resultado, né, o resultado líquido da empresa foi basicamente afetado por duas coisas, né? Uma receita de revisão tarifária periódica menor, né, que não digamos assim, é não recorrente, uma queda de um não recorrente e um aumento do endividamento, piorando o resultado financeiro dela. Quando a gente olha também a demonstração do resultado regulatório, a gente vê também uma coisa. Tá vendo essas receitas gerais administrativas? Eles trazem uma classificação diferente. Eles pegam essas receitas gerais administrativas aqui, eles somam com esses custos aqui que eles reconhecem, que vai ser bem menor do que isso aqui, né? Pelo menos a parte, né? A parte desses custos aqui que o padrão regulatório permite reconhecer, eles vão somar isso tudo. Então, a gente vai ter custos e despesas somados num total e eles vão classificar como isso aqui, ó. Eles vão trazer para a gente dessa forma aqui. Eles vão trazer para a gente com essa sigla aqui, PMSO, tá? Que significa pessoal, material, serviços e outros. Então, eles vão fazer essa segregação, é uma forma diferente de apresentar, né, as despesas e os custos, tá? Organizados nesses grupos aqui. E o que eu quero que vocês entendam aqui é que vocês vejam que ela traz aqui pra gente, né, que a soma dos custos mais as despesas, né, PMSO, em relação à receita líquida, né, essa proporção vem diminuindo ao longo do tempo. Então, isso é muito bom, isso mostra uma eficiência operacional da empresa, tá? Ela consegue vir diminuindo isso aqui, foi de 40 em 2021 para 32 em 2025, isso é muito bom, mostra uma tendência de queda, então operacionalmente a empresa é muito boa. Outro aspecto que eu quero comentar bem rapidamente, esse aqui embaixo ele traz o lucro líquido regulatório, né? Eu falei para vocês lá que a demonstração regulatória vai fazer a gente não reconhecer a um primeiro momento algumas receitas e algumas despesas, tá? Com isso ela ficou com um lucro também menor, né? O lucro dela geralmente é bem menor. Então, vejam que ela fechou em 2025 um lucro de 1 bilhão 626 e um lucro líquido de 2024 era na casa dos 2 bilhões, tá? E foi aquilo que eu falei para vocês, resultado financeiro, tá? Resultado financeiro impactou aqui esse lucro líquido e fez essa queda aqui, tá? E só para vocês terem uma ideia, né? Vocês que os investidores, a gente sabe que a gente gosta muito de dividendo, essa empresa tem o costume de pagar dividendo, então muito desse aumento de endividamento foi para ela conseguir continuar pagando 75%, que é o que ela se compromete, desse lucro líquido regulatório, tá? Ela paga 75% disso aqui em proventos, em dividendos. Então, para ela conseguir manter esse pagamento, uma vez que o investimento dela está alto, ela optou por aumentar o seu endividamento nesse momento, tá? E não tirar dos dividendos e não pagar nada em dividendo, tá? Então ela não reteve o lucro, vai pagar os proventos, mas com isso ela ficou numa posição financeira aí em relação à dívida mais desfavorável, tá? Para finalizar, né, o que a gente viu na transmissão paulista. O que a gente viu? Espero que vocês tenham entendido a questão lá da receita anual permitida, como é que funciona, né, como é que é dividido a receita dela, basicamente assim, pelo menos uma visão geral assim, e o que vai acontecer ao longo dos anos, né, com a queda do RBSE, e com isso explica muito para a gente o porquê do fluxo de caixa livre dela ter ficado negativo, porque ela teve que gastar mais com os investimentos para compensar essa queda da receita, tá? E com isso, o que aconteceu? Ela teve que captar recursos e aumentou o endividamento dela, tá? A receita e o lucro deram uma queda justamente pela questão do aumento do endividamento, que piorou o resultado financeiro dela e piorou a receita dela. Piorou o resultado financeiro dela e comprometeu o lucro líquido dela nesse momento, tá? A receita ela conseguiu crescer, mas veio acompanhada dos custos
em um primeiro momento que não fizeram com que o lucro bruto dela aumentasse, então isso não é muito bom, mas entendo aí que essa empresa é uma empresa muito boa, tá? Ela operacionalmente é muito boa, a gestão dela é boa, ela tem o costume de pagar muitos proventos, e ela vai fazendo esse balanceamento entre pagar proventos, né, em relação ao endividamento dela, quanto ela gera de caixa, ela tenta sempre encaixar um com o outro, e aí junto com os projetos que vão vir a agregar mais receita no futuro. Então, é uma posição bem específica da transmissão da Isa Energia, né? Eu fico falando transmissão paulista, mas entendo que as transmissoras, né, não só essa empresa, tem esses momentos de que ela tem que investir mais, então ela fica com um endividamento um pouco mais apertado, né, segura um pouco os dividendos. Tem momentos mais tranquilos que ela começa a distribuir bem mais e não precisa mais investir tanto, tá? Tem esses momentos de expansão e retração, assim, digamos assim, tá? E ela está no momento que, dado, né, o RBSI, ela precisa investir. E esses anos de 25 e 26 vão ser os anos que ela mais vai investir. O problema é que a Selic está alta, né? Então acaba tendo um custo aí grande no lucro da empresa. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem um pouco como é que está a Isa Energia nesse momento. Peço que deixem um like, que se inscrevam no canal, que se ajudou vocês em algum momento, que aí vocês também não perdem os próximos vídeos das outras empresas. Muito obrigado por assistirem até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.